Olá, eu sou a Patrícia de Camargo. Eu comecei a ler esse livro aqui que eu emprestei da biblioteca digital aqui de Gran Canária. Vou colocar ele maior aqui para vocês, Em Busca de Dora Maar. E eu achei tão fascinante que eu resolvi fazer um vlog. Tudo começa quando a Brigitte Benkemoun, que é a escritora, né, a autora do livro, ela vai no eBay para comprar uma agenda vintage da Hermès, como vocês queiram, porque eu acho que era o marido dela, não deixa bem claro, mas acho que era o marido, tinha perdido. E ela encontra por 70 euros, e quando chega essa agenda, é claro que a parte assim onde estavam os dados da pessoa, do proprietário anterior, né, haviam retirado, porque parece que isso é como uma agenda que você vai depois comprando o recheio, sabe, a parte das datas e tal, e colocando então essa parte de couro, você pode usar permanentemente. Então era uma agenda pequena. E ela começou a olhar e viu, ficou fascinada, porque era igualzinha a que essa pessoa, né, tinha perdido e ela tinha comprado para repor. Tanto que ela diz assim, ó, a obsessão é uma doença contagiosa. Em sua ausência, quis verificar que o objeto encontrado era de verdade, uma réplica exata do objeto perdido. E de repente, quando ela está aí nessa inspeção, ela encontra dentro de uma espécie de bolso interior, assim, dessa agenda, uma agenda telefônica, que formava parte, mas estava escondida, por isso não havia sido retirada. Era uma agenda telefônica de 20 páginas, e ela começa a folhear, e de repente ela se dá conta que aqueles nomes ela conhece. Não que ela conhece, que ela tenha conhecido as pessoas, mas que são nomes famosos. Então ela lê Cocteau, Chagall, Giacometti, Lacan, Balthus, Leonor Fini, Signac, Tissara, ou seja, 20 páginas onde se sucediam por ordem alfabética os nomes dos maiores artistas do pós-guerra. Então ela enlouquece, ela tem que descobrir a quem pertenceu essa agenda, até que ela consegue descobrir que pertenceu à grande artista surrealista Dora Maar. A primeira coisa que ela faz é pesquisar tudo que ela encontra sobre a Dora Maar, que ela não era uma especialista de Dora Maar. Então, para conseguir trabalhar com todos os nomes da agenda, né, entender quem ela conhecia, a sua relação com essas pessoas, ela então estuda a Dora Maar. E ela encontra uma espécie de entrevista, porque ela foi amiga do James Lord também, a Dora Maar, e ela escreveu sobre a Dora Maar e o Picasso, o James Lord, que é o mesmo que escreveu aquele livro Retrato de Giacometti, que quando ele foi retratado por Giacometti, ele faz como um diário de todos esses momentos em que ele posou para o artista. Então é o mesmo jornalista americano. E ela diz o seguinte para ele: necessito retirar-me no deserto. Quero criar uma aura de mistério ao redor do meu trabalho. Devo despertar às pessoas vontade de vê-lo. Ainda sou muito conhecida como amante de Picasso para que se me aceite como pintora. Então ela notava, como diz a própria escritora, que ela tinha uma necessidade de se reinventar, fazer com que o público esquecesse a mulher que chora e escrever outra história sobre ela. E essa mulher que chora é uma das telas mais famosas de Picasso e que traz, né, que é um retrato de Dora Maar. E a partir daí é um trabalho de investigação, assim. Então ela vai atrás de cada nome dessa agenda, independente se seja artista ou uma pessoa que prestava um serviço para a Dora Maar. E isso é muito interessante porque ela vai resgatar algumas pessoas. Inclusive eu conheci gente que eu nunca tinha ouvido falar. Quando ela está falando do André Breton, ela faz uma analogia muito interessante. Diz que os surrealistas inventaram uma nova forma de expressão poética, onde eles também aspiravam a mudar a vida e o mundo. Então ela diz que eram como Rimbaud e Marx unidos. Vê se não é genial. E mais do que isso, ela diz como eles se conheceram, né? Que foi numa das reuniões dos surrealistas e que ela contou para ele que ela havia sido amante do escritor Georges Bataille, que eu tampouco sabia disso. E falou que isso
fez com que ele ficasse ainda mais fascinado pela figura da Dora Maar. Porque todo mundo naquela época, ela nunca falou nada e nem o Bataille nunca falou nada, mas eles ficavam imaginando os outros, né, literatos, os escritores, os artistas, que os dois estavam envolvidos em orgias, em cerimônias sadomasoquistas, mas nunca vazou nada. Isso é tipo fantasia, né, dessas pessoas. E aí ela conta que o Breton e o Bataille tiveram muito tempo brigados, assim, que eles eram amigos, mas estavam brigados, e que eles tinham retomado o contato a meados dos anos 30 para fazer frente à ameaça do nazismo, ao auge do fascismo e todas aquelas ligas que estavam se formando na Europa de extrema direita. E que resolveram então criar um grupo chamado Contra-Ataque. Aqui vou colocar o nome em francês para vocês. E a Dora Maar foi uma das poucas mulheres que militou de forma ativa nesse grupo. E daí ela conta: hoje não somos conscientes da valentia e do descaro que fazem falta para meter-se aí sozinha em meio a todos aqueles homens. Mas Dora não temia nada. Brilhante, inteligente, culta, passional, radical e combativa. E ela vai terminar esse capítulo do Breton comentando que a amizade deles vai ficar mais forte quando o Breton conhece e se apaixona loucamente pela Jacqueline Lamba. E ela acredita que uma dessas marcações na agenda seria então da Jacqueline Lamba. Depois ela vai perceber que não, que é outro Lamba. Mas como ela pensa no primeiro momento que é a Jacqueline, ela conta toda uma história e é bem interessante. Porque a Dora e a Jacqueline, elas se conheceram na Escola Nacional de Artes Decorativas, que na verdade a primeiro foi uma espécie de instituto de segundo grau profissionalizante anterior. A Jacqueline tinha 16 e a Dora tinha 19, então elas se conhecem aí. E conta que elas viveram num grupo nessa época que era espetacular, olha só. Formavam parte desse grupo a arquiteta e desenhista Charlotte Perriand, o cineasta Clouseau, o fotógrafo Cartier-Bresson e o músico Georges Auric. E quando a Jacqueline e o Breton se conhecem, é tipo aqueles amores malucos mesmo. Em 3 meses eles se casam. E eles vão se casar no mesmo dia, tipo uma cerimônia conjunta com os Éluard, o Paul e a Nushi. E o padrinho deles de casamento, sabe quem foi? Giacometti. Olha toda essa geração aí. Então, eles começam uma relação, né, que vai durar bastante. A Lamba vai participar do movimento surrealista entre 1934 e 1947. Inclusive, vai ser incluída pela Peggy Guggenheim naquela exposição das 31 mulheres na Galeria Art of the Century, né, que ela manteve em Nova York. Essa exposição aconteceu em 1943. A Jacqueline Lamba vai passar 7 meses no México com a Frida Kahlo e o Diego Rivera. Elas vão ser muito amigas, a Kahlo e o Rivera, tanto que aqui, ó, a gente vê ela retratada pela Frida Kahlo nessa obra de 1943, A Noiva Assustada ao Ver a Vida Aberta. Ela aparece como uma pequena boneca entre uma fruta maior e aberta, que ecoa, né, as formas da genitália aí, tanto do homem quanto da mulher. E eu achei também muito interessante uma citação da Jacqueline sobre a sua vida quando ela fala da vida dela com o Breton. Breton ganhava pouco e arrecadava compulsivamente. Ela se lembra com amargura dos anos passados sem dinheiro e cercada por uma coleção inestimável. Passaram penúria esses dois. Mas depois então ela descobre, né, que não era essa Lamba. Só que nesse capítulo onde ela vai falar, porque logo depois que a Jacqueline Lamba e o Breton se conhecem, 1 ano e meio depois ela vai conhecer o Picasso. Então ela narra nesse capítulo o momento que ele está criando o Guernica e que ela vai realizar aquelas fotos míticas do processo de criação dessa obra de arte, né?
Tanto que ela diz assim, ó, a única testemunha da metamorfose de uma obra. E nos remete a algo que às vezes a gente olha as fotos e fala, ai que legal, ela foi lá e tirou as fotos, mas que era muito complicado porque era uma tela gigantesca, num ateliê com uma luz muito dura e que ela teve que pensar em soluções ali rápidas para poder realizar aquelas fotos e ter aquela qualidade de fotos que ela nos deixou, né? Que é essa coisa impressionante de você ver o dia a dia de uma das grandes obras-primas aí da arte do século XX sendo criadas. Vamos continuar. Eu não vou falar de todos os capítulos, tá? Vou falar de alguns, assim, que estão me chamando mais atenção. Daqui a pouco eu volto. O Brassai foi um outro fotógrafo que foi amigo da Dora Maar. Eles se conheceram antes que ela estivesse com o Picasso. Ele já era amigo anterior do Picasso, fotografou o artista por 10 anos antes que a Dora e ele se conhecessem. Mas eles chegaram, a Dora e o Brassai, a dividir um pequeno laboratório que era cedido a eles para eles liberarem suas fotos por um estadunidense, um norte-americano, que aqui fala às vezes estadunidense. Então esse fotógrafo, que hoje é super reconhecido também, ele vai desenvolver toda a sua carreira em Paris. E ele vai fotografar muitos dos seus amigos artistas, como o Picasso, que eu já comentei, o Dalí, o Matisse, o Giacometti, entre outros também escritores. E a amizade deles, na verdade, deixa de ser tão estreita quando a Dora conhece o Picasso. Porque, claro, ele era um fotógrafo, ela também era, e ela vai sentir ciúmes. Então, meio que o Brassai vai se retirar. Mas o Brassai, ele tinha a Dora, assim, num nível, uma admiração enorme por ela. E daí a Brigitte, aqui a nossa escritora, conta alguns fatos muito interessantes da Dora Maar. Que com 27 anos ela ia sozinha realizar reportagem nos bairros pobres de Espanha e Inglaterra. Isso em sintonia com seu compromisso político e com a sua empatia com as pessoas marginalizadas, cegas, deformadas. E também em relação a essa empatia com todos aqueles que tinham sido destroçados pela crise de 1929. Ela também dirigiu uma mirada, um olhar terno e poético às crianças da rua e capturou no ar situações até mais cômicas relacionadas com a rua. Influenciada por Bataille e pelos surrealistas, se lançou a fazer colagens que navegavam entre a angústia, o absurdo e o onírico. Distorcia a realidade até o ponto de convertê-la em loucura. Jogava com as sombras, aumentava as bocas até convertê-las em grotescas, invertia o sentido das coisas ou transformava um feto de tatu num monstro indefinível. Também mostrava uma faceta mais leve da sua personalidade com a sua amiga e pintora Leonor Fini, a que imortalizou com máscara, com ligas, com as meias meio puxadas, rasgadas, ou mais provocadora ainda, com um gatito colocado entre suas pernas abertas. Às vezes explorava para revistas especializadas um erotismo sem tabus e uma sexualidade vagamente sadomasoquista. Parecia atormentada, mas atrevida, livre e descarada. O Paul Éluard, o grande poeta francês, também aparece na agenda da Dora, tanto que eles foram muito amigos, ele e a Dora Maar, e parece inclusive que ele teve alguma coisa a ver no primeiro encontro, no Le Démago, no café de Dora Maar e Picasso. E um dado importante é que o Éluard, ele escreveu poemas contra o nazismo que circulavam clandestinamente durante a Segunda Guerra Mundial. E daí, quando eu vi aqui o nome dele na agenda, eu dei uma bugada, né? E também descobri que ele contraiu tuberculose aos 16 anos e que ele teve que ir à Suíça fazer o tratamento contra a tuberculose, e onde ele conheceu, sabe quem? O nosso poeta Manuel Bandeira, muito legal, né? E aí também ele vai depois conhecer a Gala, isso mesmo, a Gala, que depois vai deixá-lo para casar, para ir viver com o Salvador Dalí. E ele tá aí super desenganado, porque ele amava a Gala e tal, e então ele conhece, passeando pelas galerias Lafayette, a sua segunda esposa, a Nushi, que na verdade era a artista da Alsácia, Maria Benz, que era conhecida como Nushi.
E esse casal, Nuche, o Paul Éluard, lembra que eu já comentei que eles vão casar no mesmo dia, na mesma cerimônia que o Breton e a Lamba? Eles vão estar sempre aí num grande período, uns 8 anos, 7 anos, sempre vão estar junto com o Picasso e a Dora Maar. Inclusive, a autora aqui insinua, a Brigitte, que havia troca de casais nas festas que eles faziam. Bom, fofoca, né? A gente não sabe com certeza, só quem viveu isso saberá, então todos já estão mortos. E o Paul Éluard foi um daqueles amigos que não abandonou a Dora quando ela já não estava com Picasso, porque muitos tinham que escolher, queriam ficar junto ao pintor malagueño, e ele não, ele sempre estava presente. Tanto que a Brigitte diz assim: Éluard, entretanto, se manteve fiel e de vez em quando ia visitá-la. Ela já tinha tido uma crise mental e estava precisando de tratamento nessa época que a Brigitte narra aqui. Inclusive levou um dia até a rua de Savoie a um jovem da resistência comunista, Pierre Dex, que mais adiante narrou essa cena na biografia que escreveu sobre Picasso. Dora, sozinha, melancólica e silenciosa, sentada em meio da escuridão, sustentando com elegância seu cigarro, rodeada dos retratos que Picasso havia realizado dela como em um mausoléu. O Pierre Dex vai ser um dos grandes biógrafos do Picasso. Paul queria demonstrar-lhe sua fidelidade a uma amiga e que se notasse essa fidelidade, escreveu Pierre Dex, para contrarrestar a fuga de todos aqueles que apenas pensavam em formar parte da corte de Picasso. Éluard falava muito para preencher os silêncios. Ela apenas respondia com monossílabos. Ao sair, o poeta concluiu acerca do seu amigo pintor, Picasso. Não suportava que sua companheira, aquela que formava com que ele estava ali naquele momento, estivesse enferma. Com ele, uma mulher nunca tinha direito a baixar a guarda. O amigo falando do Picasso. Outro nome que aparece na agenda, o Michel Leiris, o escritor, etnógrafo francês. Eles vão se conhecer, ele e a Dora, naquele grupo Contra-Ataque que eu já comentei, que estava encabeçado pelo Bataille e pelo Breton, que era um grupo de extrema esquerda. E ele também vai estar relacionado com o Canvalien, que foi um marchand importantíssimo, inclusive marchand também do Picasso. Por quê? Porque a sua enteada, ele vai casar com a sua enteada. O Henri Cavalier, ele vai ser perseguido, claro, ele vai ter que fugir de Paris quando ela é ocupada pelos nazistas. E ele não conta, poucas pessoas sabiam que a Louise era a sua enteada, porque se eles soubessem, ela corria risco, e também a galeria, porque ele passou a galeria para ela, para que os quadros não fossem confiscados pelos nazistas. E aí o Leiris vai conhecer a Louise, eles vão se apaixonar, vão se casar e tal, vão contrair matrimônio em 1926. Ou seja, antes de tudo isso acontecer, da guerra e tal e qual. Mas ela vai ter um papel importante para manter essas obras de arte aí na França. E além disso, eles nos contam aqui que ele também era muito amigo do Max Jacob, que inclusive foi professor dele de poesia e tal. E quando o Max Jacob morreu durante a Segunda Guerra Mundial, ele tinha sido aprisionado e tal, e quando eles conseguiram que ele fosse solto, que ele libertassem, ele morreu um dia antes dessa libertação, de alguma doença, não me lembro bem qual foi. Mas, e daí o que eles fizeram? Eles montaram uma espécie de homenagem para o amigo. Ele era amigo das grandes personalidades daquela época. O Picasso escreveu uma espécie de peça chamada O Desejo Atrapado. Pera um pouquinho. Não me lembro como traduzir isso. O Desejo Capturado pelo Rabo, vamos dizer assim. Uma coisa meio surrealista e tal, Ele escreveu em 3 dias e eles montaram uma primeira leitura pública, aonde o texto não valia quase nada, mas era impressionante as pessoas que participaram dessa leitura. O Leiris, o nosso Michel Leiris, interpretava o personagem chamado Pé Grande,
Raymond Queneau, a cebola, Simone de Beauvoir, a prima, Jean-Paul Sartre, a ponta redonda, Louise Leiris, aos dois cachorrinhos, Dora Maar, a angústia gorda, e Albert Camus, se encarregava da montagem. Peraí, eu esqueci de contar uma coisa que eu descobri do Michel Leiris, que é bem interessante, porque está conectada com o calendário de grandes exposições que vão chegar aí no Brasil em 2024, porque ele foi muito amigo do Francis Bacon e escreveu um livro sobre o Francis Bacon, porque ele vai escrever sobre arte também, né? Já que ele vai ter essa relação íntima com vários personagens. Tem um nome da agenda que tá escrito assim, ó. E ela ela tem dificuldades e nem sabe se chegou no nome correto. Mas ela vai ao encontro de uma mulher que naquele momento ainda estava viva, que é a Madeleine, deixa eu ver se ainda tá viva, espera um pouquinho. Madeleine Riffaut, ainda tá viva. Ela nasceu em 1924. Cara, mas o interessante é que ela tem uma história fantástica. Quando ela era muito jovem, quando começa a Segunda Guerra, e daí tem um momento que ela decide que ela vai lutar. Então, com 17 anos, ela vai para Paris, se une à resistência. E daí ela adota um nome, que eles tinham que ter um nome, né? Porque para não que eles não pudessem ir atrás de parentes, essas coisas assim. E ela adota o nome de Rainer, em honor a Rainer Maria Rilke, né? O escritor. Ela vai ser capturada pela Gestapo, vai ser aprisionada, torturada, e quando ela sai da prisão, ela consegue sair da prisão, ela vai casar com o Pierre Dex, que era foi um dos biógrafos do Picasso, e aí que ela vai conhecer, ela vai entrar nos almoços que eles faziam num restaurante chamado Le Catalan em Paris, e ela vai estar sempre presente junto com o Pierre Dex, com o Éluard, com o Picasso, com a Dora Maar, e aí ela vai conhecer também a Dora Maar. E essa mulher tem uma história que não acaba por aí não. Depois ela vai se dedicar ao jornalismo e vai cobrir um monte de guerras, entre elas a Guerra da Argélia e por 7 anos a Guerra do Vietnã. Tanto que em 2013 ela ganhou a Ordem Nacional do Mérito francês. E olha a coincidência. Tava olhando aqui se tinha alguma coisa sobre ela escrita em português, e tem um livro, uma novela gráfica que foi lançada em agosto do ano passado pela Nemo, que vai trazer novelada a vida da Madeleine Riffaut. E eu acho que vão ser vários volumes, porque põe assim, Madeleine Resistente 1. Cara, que máximo, né? A Dora Maar, ela fez sessões com o Lacan. Até aí, né, isso acho que muita gente já sabia, mas o interessante aqui que conta que muitas vezes ele realizava umas sessões com ela nos domingos no seu Château de Quitrancourt, próximo de Mantes-la-Jolie. E daí tem uns relatos que ela explicou, que ela encontrou de alguns visitantes, de algumas pessoas que participavam desses encontros nos domingos, né? Ele tinha a consulta dele no edifício anexo à casa principal. E diz aqui que era uma estância imensa de tetos muito altos, como uma biblioteca no Altilho. Vou colocar aqui a tradução. Presidida pelo retrato de Freud, e seria também nesse altilho, nessa parte superior aí do edifício, aonde a partir de 1955 ele vai esconder A Origem do Mundo, do Gustave Courbet, de trás de outro quadro do seu cunhado André Masson. Ou seja, eu entendo que tinha o quadro, né, do Courbet, estava atrás desse quadro do Masson, dado que se até hoje as pessoas se escandalizam, imagina em 1955. Acabo de conhecer outra mulher fascinante, que é a Helene Michel Wolfram. Ela nasceu em 1914 e faleceu de câncer em 1969. E foi uma médica especializada em esterilidade, pioneira em sexologia e fundadora na pós-guerra de uma disciplina revolucionária, a ginecologia
psicossomática. Também foi cofundadora da planificação familiar, militante da anticoncepção. E tem um momento que o aborto se converte em crime, na França outra vez se criminaliza, e ela vai nessas clínicas clandestinas prestar seu apoio às mulheres. Então, cara, que mulher, né? E ela escreveu um livro que está descatalogado, só encontrei em francês, que é Jet Josselin, que diz que é incrível e é de uma modernidade total essa publicação. E devia ter, né, em outros idiomas, acho que não tem nem em inglês, cara. E olha, dizem até que ela não, que hoje ela é uma grande desconhecida por causa dessa morte prematura dela em 1969 devido a um câncer. Mas que história, né? Peraí, esqueci de contar uma coisa. Ela trabalhou lado a lado com o Lacan. Eles se mandavam pacientes um pro outro, sabe? Então ele, quando via que tinha alguma mulher com algum problema relacionado com a especialidade dela, ele enviava então para a doutora Helene e o Lacan fazia, e ela fazia o mesmo com o Lacan. Outra mulher, agora é a Marie-Laure de Noailles, que eu tava buscando coisas aqui na internet e descobri que ela foi a musa do último desfile de Chanel, agora essa matéria é de outubro de 2023 na Vanity Fair espanhola, então, de agora mesmo, né? E ela foi, junto com o marido, que era visconde, então ela é viscondessa, né? Eles foram um dos grandes mecenas, um dos maiores mecenas da sua época. E mecenas, assim, de artistas de vanguarda. Eles tinham uma coleção impressionante de Braque, Dalí, Picasso, Balthus, Giacometti, Chagall, Ernest Klee, e ainda se somavam a esses de vanguarda, Dora Maar também, se somavam Goyas, Rembrandts e Rubens, herdados do pai. E a família dela, não só a dele, mas a dela também não ficava atrás, assim. A avó, para vocês terem uma ideia, a avó inspirou a Proust o personagem da duquesa de Guermantes. Então, tipo, já vinha no sangue. E o Visconde, o marido, parece que era homossexual e ela pegou ele várias vezes com outros homens na cama, e parece que ela tinha esse dom, segundo aqui a Brigitte, de escolher homens no mínimo bissexuais. Então ela flertou com o Cocteau, que era homossexual, e depois ela também vai ter um caso com o Oscar Domingues, que também era homossexual, um artista espanhol surrealista. Então ela conta várias coisas sobre aqui a relação dos dois, que era no mínimo uma relação, bom, mínimo não, era uma relação bem tóxica. Os dois faziam escândalos em público, humilhavam um ao outro. Então ela conta esses casos aqui também. Agora achei fascinante uma outra mulher aí, gente, que ainda inspirou o último desfile da Chanel, porque eles tinham uma casa que diz que era incrível, que pra época era uma casa totalmente fora da caixinha aqui. Inclusive ela escreve assim, que era uma casa, nos anos 20, uma casa tão radical que era como se eles estivessem se rindo sobre as raízes e as tradições. Nessa casa, cada uma das 15 pequenas estâncias dispunha, cada um dos 15 quartos tinha seu próprio banho privado. Também tinham uma piscina e uma academia. A parte das comidas, os convidados eram livres de fazer o que eles bem quisessem. O código de vestimenta, o dress code, era alpargatas, roupa de deporte, roupa de esporte ou biquíni, sunga, o que fosse, né? Roupa de banho. E daí tem um biógrafo da Marie-Laure, o Lawrence, que diz o seguinte: estar na casa dos Noailles era como ir a bordo de um cruzeiro. Fascinante, né? Olha as pessoas que a Dora Maar conhecia. E essa era amiga de longa data dela. Desde a sua juventude elas foram amigas. Eu vou te contar agora uma história que é tipo tem a ver com arte, porque tudo nosso que envolve o corpo humano tem a ver com arte, que é a pessoa que fazia as unhas da Dora Maar. Ela era conhecida por ter umas unhas lindamente pintadas, assim, numa cor escarlate, que era super difícil de encontrar, era uma coisa luxuosíssima naquele momento, porque a maioria dos esmaltes saíam rapidamente, tinha umas cores muito apagadas, e ela, inclusive nos retratos que o Picasso fez dela, tem destaque essas unhas aí, extremamente bem realizadas, porque ela era atendida por um profissional que era um ícone, assim, da época, que era o senhor
Perrera, um catalão excêntrico, fetichista das mãos, que trabalhava com instrumentos de ouro que tinham sido um presente da rainha Vitória Eugênia para ele, olha só. E ele tinha conseguido criar uma fórmula, um esmalte que tinha essa cor viva e ainda deixava as unhas tão duras como pedras e secava super rápido. Mas o que acontece? Um dia um norte-americano conseguiu uma embalagem desse esmalte quase vazia, que ele guardava 7 chaves, mas conseguiu esse dito, e levou para os Estados Unidos, analisaram esses restos e com eles reproduziram esse esmalte a grande escala. E a partir daí nasce uma marca que até hoje é conhecidíssima. Sabe qual? A Revlon. Cara, eu não sabia essa história. Bom, ela conta aqui, não sei se é verdade, mas a Brigitte conta. Tem um crítico de arte, colecionador e historiador da arte que aparece na agenda, que é o Douglas Cooper, que eu não conhecia, mas ele foi super importante, porque parece que foi um dos primeiros a teorizar sobre o cubismo. Diz aqui que ele foi um dos grandes especialistas do cubismo, e com apenas 28 anos ele já possuía mais de 150 quadros assinados por Picasso, Juan Gris, Braque e Leggero, ou seja, né, as lendas aí do começo do cubismo. Além do que, ele não era apto para o combate na Segunda Guerra Mundial, e ele ele foi designado para o serviço da inteligência da Royal Air Force e acabou formando parte do famoso grupo dos Monuments Men, que tem aquele filme com o Matt Damon, tem livro também, e com o George Clooney. É super legal esse filme. O livro eu não li até agora. E eles iam atrás, né, das obras roubadas por Hitler. E ele foi um membro importante desse grupo, do Monuments Men, porque ele dominava o alemão, e graças a ele foi aprisionado o principal marchand de Hitler. Só que, para vocês terem uma ideia, que ele devia ser uma figura bem complicada, que o Picasso chamava ele de Cooper o Nojento, e o Francis Bacon disse que ele era mais repugnante ainda do que parecia. Oi, mudei aqui, 3º dia de leitura, me falta pouquito para acabar. E cheguei na parte da agenda onde ela vai contar do Balthus, né, que era um outro pintor, foi um outro pintor, que hoje até por alguns é considerado um pouco como pintor maldito, por alguns temas dos seus quadros, mas olha que interessante para quem conhece Balthus, que ele e a Dora tinham um ponto em comum, que ambos se definiam como artistas cristãos, rezavam todas as manhãs antes de começar a pintar e consideravam a pintura como uma via de acesso a Deus, uma busca pelo maravilhoso. E um outro ponto em comum que eles tinham, que ambos estavam fascinados pelo primeiro renascimento ou Quattrocento. E é bem interessante, né, porque esse é um momento da arte que vai ressonar até 5 séculos depois. Até hoje tem artistas que estão aí fascinados por esse primeiro renascimento, e entre os vários artistas do primeiro renascimento, eles tinham um favorito, que era Piero della Francesca. E aliás, eu tenho uma masterclass, deliciosa desse artista, onde eu vou dar destaque nessa masterclass a uma das suas obras-primas, que é um ciclo de afrescos que se encontra numa igreja lá em Arezzo. Vou continuar. Acabei, adorei. Tanto que eu quero comprar o físico, tá? E eu descobri uma Dora que eu não conhecia, e também outros artistas, e essas relações eu curto, porque a gente estuda muito de forma assim, compartimentada, né? Cada artista, eu curto essas coisas que a gente estabelece essas relações e a riqueza desse começo aí de século XX em Paris, né? Que loucura. Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Me conta aí se tem algum livro que você gostaria, algum livro relacionado com arte, né? Que você gostaria que eu fizesse um outro vlog dessa forma. E eu vou te deixando até o próximo vídeo, daqui das Canárias, com beijo no teu coração. Fui!